Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Alfabetização em Casa. Antes da gente começar essa aula, eu vou pedir para vocês deixarem o seu joinha e inscreverem-se no canal se vocês ainda não estão inscritos. O joinha é muito importante para a divulgação do meu trabalho, então vamos lá! E hoje eu estou trazendo duas aulas em uma, porque eu trago um texto e depois muitas atividades que vão estar relacionadas a esse texto. Então, eu vou deixar a critério de vocês para separar a quantidade que vocês vão dar na aula 25 e na aula 26. É quando vocês perceberem que a criança está cansada, vocês param e continuam no dia seguinte. Se achar necessário dividir ainda em 3 partes, tudo bem, sem problema nenhum. Eu começo propondo a leitura do alfabeto, dos fonemas, do silabário, tudo isso é importante para aquelas crianças que ainda não estão muito seguras com o processo de leitura e escrita. Então, se você acha que a sua criança ainda está com dúvida de quando usar determinadas letras, as letras corretas, então você ainda pode continuar trabalhando as onomatopeias. A gente começa com a leitura do texto A Lebre e a Tartaruga, um texto pequenininho. Novamente, ajudem se necessário. Se a criança estiver indo, deixa ela ler. É importante fazer algumas perguntas depois que terminar, para perceber se a criança compreendeu ou não o texto. Aí aqui eu proponho algumas perguntas de interpretação e, novamente, como nas orientações anteriores, se a criança está escrevendo muito bem, cobre uma resposta mais completa. Se a criança ainda está começando, uma resposta mais simples. Aqui nós trabalharemos com a segmentação de palavras, então digam para a criança qual é a frase que está aqui. A frase é: a lebre perdeu a corrida. E é importante a criança perceber quais são as palavras dessa frase e separar aqui. Depois ela vai escrever colocando os espaços em branco. Continuo trabalhando com palavras, principalmente aquelas palavras que podem trazer algum probleminha para a criança. Então, que coelho, tem a questão do LH, tartaruga, né? E aqui a gente tem raposa, que é um S com som de Z. Então, essas palavras são importantes a gente continuar sempre relembrando, porque agora nós também queremos que a criança fique cada vez melhor na ortografia. Aqui eu proponho a escrita de algumas frases, então, criança também cobre uma frase. Se a criança não tá, coloca só o nome dos animais. E se você quiser ir além da atividade, você pode cobrar uma pesquisa, né? Olha, vamos pesquisar alguma coisa sobre a cobra, ver o que a gente escreve. Se a criança quer escrever por ela mesma, não quer pesquisar, tudo bem, deixa lá. Cobra é venenosa, morcego vive na caverna, enfim, coisas simples. Mas se a criança tiver disposição e vocês estiverem aí com tempo livre, procurando o que fazer, faz uma pesquisa rápida sobre as cobras, lê um texto pequenininho e daí você tira alguma informação para colocar aqui e assim por diante para os outros animais. Aqui leitura de palavras, né? Procurei colocar sempre palavras que tenham alguma dificuldade. Então, aqui eu tenho os 2 R's, aqui eu tenho NH, aqui eu tenho 2 R's, aqui eu tenho S. Então, tudo para a criança começar a melhorar. Vencedor, né? A leitura dessas sílabas que não são simples. Que nós vamos trabalhar palavras de alta frequência, então o que eu quero com isso é que as crianças leiam cada vez melhor, cada vez mais rápido, que a leitura seja bem fluente. Então a gente trabalha palavras de alta frequência para que essas palavras sejam cada vez mais comuns na memória ortográfica da criança. E aqui nós voltamos a trabalhar com a segmentação de palavras. Não está tão fácil quanto no outro, porque não tem os quadradinhos para eles colocarem as palavras, mas é importante você dizer a frase e falar: olha, preciso dos espaços em branco entre as palavras. Vamos ver quais são as palavras dessa frase? Se necessário, ajuda a criança, se não, deixa ela colocar um pauzinho entre as palavras e depois separar aqui. Isso vai acontecer com todas essas frases que eu coloquei. A ideia agora, muitas crianças já estarão escrevendo pequenas frases, então a ideia realmente é trabalhar com a segmentação, ensiná-los a fazer isso corretamente. Mais uma vez, estamos trabalhando com palavras de alta frequência, então quanto mais a criança lê, mais fácil será a leitura posterior dessas palavras ou palavras que tenham o mesmo padrão ortográfico, morfológico. Então é importante que as crianças sempre leiam várias vezes, quando eu coloco assim para ela ler 3, 4 vezes, tá bom?
E aqui a gente está trabalhando com rimas, então as crianças precisam encontrar duas palavras que rimam e colocar aqui nas linhas quais são as palavras que rimam. Deixe com que as crianças leiam todas as palavras, tá bom? Não leiam tudo para elas, a não ser que a sua criança ainda esteja precisando de bastante ajuda na leitura. E por fim, eu tenho novamente a escrita de um texto. Gente, eu tô sempre repetindo. Se a sua criança tá bem, pode escrever, aí você cobra mais. Se não, vamos escrever só o nome desses animais. Ela tá no meio do caminho, vamos escrever uma frase para cada animal. Mas se você quiser ajudar a criança a elaborar um texto e ela vai fazendo devagarzinho, sem problema, tá bom? Então, é o que eu falei, pode dividir essa aula, se necessário, até em 3 partes. Ela fez já 2 partes, você deixa a terceira, essa parte aqui só para um dia separado, se você vê que a criança realmente vai escrever. Eu acho que vale a pena trabalhar com isso se a criança já está nessa fase. Então, dá um tempo maior para ela desenvolver esse texto. É isso, a história eu vou deixar por conta de vocês. Leia algum livro para criança ou então procurem uma nova história no Google. E a letra cursiva eu já dei na aula 22, então é só você retomar. E se você já acabou com todas elas, procure mais atividades no Google também que você encontrará. Vejo vocês daqui a 2 dias na aula 27. Grande beijo, tchau!